E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, esse que vos fala, Léo Neto. Sejam todos muito bem-vindos e hoje um assunto pra lá de polêmico aqui no canal Porco Raiz, uma bomba jornalística e uma coisa que traz um reflexo absurdo para o Campeonato Brasileiro, não só para o Campeonato Brasileiro, mas para o futebol nacional de uma maneira geral. Estopim aceso pelo famoso John Textor, dono da SAF do Botafogo do Rio de Janeiro. E muitos diziam que John Textor era um fanfarrão, etc, né? E encheram o John Textor de adjetivos, e não é que o homem está lá depôs ontem na CPI, né, da manipulação de futebol no Senado brasileiro, e o Senado brasileiro está muito interessado naquilo que o John Textor está apresentando e abriu investigações para se apurar de fato o que está acontecendo diante dessa denúncia do John Textor, né? O senador, que é o presidente da CPI, o senhor Jorge Cajuru, achou por bem e interessante investigar todo o material que o John Textor levou, né, para esta CPI, e enfim, de um, né, fanfarrão, o cara está se transformando num herói nacional. Será, torcedores palmeirenses? Eu, sinceramente, não sei o que pode acontecer. Vamos falar nesse vídeo, além do que já falamos agora. Deixa eu dividir uma tela para mostrar agora uma coisa que está circulando, estourou e pipocou agorinha, que é uma declaração da ANAF, que é a Associação Nacional dos Árbitros. Vamos dividir a tela e dar uma lida nessa matéria do UOL, tá, que está aqui. Associação de Árbitros quer parar o Brasileirão após acusações de Textor. Olha só, pessoal. A Associação dos Árbitros de Futebol, a ANAF, deseja paralisar o Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, em nota, a competição está em xeque após acusações de John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, sobre manipulação de resultados. Apesar do comunicado, a ANAF tem não adesão da maioria dos árbitros do quadro nacional. Além disso, a entidade tem um conflito com a gestão de Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, tá? E vamos lá, ó. A ANAF afirmou que há árbitros insatisfeitos e dispostos a protestar nas próximas rodadas do Brasileirão. A entidade emitiu uma nota assinada pelo seu presidente, senhor Salmo Valentim. Ela criticou também o presidente da CBF, o Edinaldo, e o presidente da comissão de arbitragem, tão conhecido por nós, o Sr. Wilson Seneme. A organização acusa Edinaldo de não pagar salários de arbitragem feminina e vê Seneme despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Vocês lembram que a ANAF, há um tempo atrás, emitiu nota sobre o Abel, naquela questão de chutar o microfone, né? Falou um monte de abobrinha. É uma entidade, né, um sindicato dos árbitros, né? E ela, sempre que tem algum movimento, ela vem e emite as suas notas. Olha lá. Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que, em respeito ao futebol, deveria ter vergonha na cara e renunciar. Começa a ficar claro que esta ANAF tem um atrito, né, com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Está claro diante desta nota da própria ANAF, né? Então, que conclusão que a gente chega, né? Que tudo é uma questão aí de egos, né? Desta ANAF em choque com a própria federação, com a Confederação Brasileira de Futebol, né? E também tem até a Leila aí no meio, porque a Leila ontem ela esteve lá no programa da TV Cultura, Roda Viva, e declarou que o Textor é um idiota. Palavras da Leila Pereira. Então, a situação começa a ficar um pouco complicada, né? E o meu advogado até me orientou. Não opine nada sobre essa questão, senhor Léo Neto. Não opine, porque senão vai ficar caro lhe defender. Olha, esse meu advogado, ele é um cara complicado. Mas eu não vou opinar não, torcedores. Eu acho que a minha missão, nesse caso, era só trazer a notícia. E é o que eu estou fazendo. Então, olha, Leila Pereira ontem esteve na Roda Viva, no programa Roda Viva da TV Cultura, ok?
foi perguntada sobre o John Textor e disse que o Palmeiras está movendo uma ação civil e criminal contra o John Textor, para que ele prove aquilo que ele falou, de que houve manipulação beneficiando o Palmeiras, né? Apesar do John Textor de ter dito e afirmado veementemente que ele não fez essa declaração para o Palmeiras ou para a presidente do Palmeiras, e sim para alguns jogadores que se deixaram manipular, né? E ele não mencionou quem eram os jogadores, mas nas provas que ele disse ter entregue à CPI e à Justiça, né, ao Tribunal de Justiça Desportiva STJD, lá sim estão os nomes e tudo detalhadinho. Mesmo assim, a Leila entrou com uma ação criminal e civil contra o John Textor e disse ontem no programa Roda Viva que ele é um figura, que ele é um idiota. Isso, palavras da Leila, ok? E, gente, o John Textor tá lá na CPI e depois, né, respondeu algumas perguntas lá, até do próprio Romário, que disse a ele que ele estaria querendo se fazer, né, querendo divulgar o Botafogo para poder vender a SAF, aí tomou uma invertida, enfim. O bicho tá pegando, torcedor palmeirense. A gente pode ter novidades quentes, porque a gente sabe que tudo que vai lá para a política, né, para o Senado, para a Câmara dos Deputados, enfim, né, lá para a gestão do Estado brasileiro, sempre pode dar BO. Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. A gente corre grandes riscos aí, hein? Uma coisa que eu queria dizer, não é a minha opinião, mas se a coisa continuar assim, e realmente, né, o campeonato for paralisado, etc, etc, a CBF cai no total descrédito, né? Caindo em descrédito, ela pode ser até destituída. Então, tem que se pesar muito bem todas essas questões. Senado, CBF, essa ANAF que agora entrou aí no meio, complicado. Hein? Coloca nos comentários o que vocês acham, vamos debater. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Queremos futebol. Avante palestra.